Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Eu realmente acho que hoje o vídeo é curto. É sério, eu tenho pouca coisa para falar. Eu já falei para vocês que quando tem assunto tem, quando não tem assunto não tem. Hoje tem, na verdade ontem já tinha, mas eu estava esperando algumas confirmações, eu estava querendo entrar em contato com algumas pessoas, em especial com o Osmar Stabile. E o assunto principal, já comentei isso com vocês num vídeo anterior, uma coisa que está me incomodando, está incomodando criadores de conteúdo de Corinthians, está incomodando parte da imprensa honesta que quer cobrir o Corinthians. A famigerada reunião que houve na casa de Adriano Monteiro Alves. Sim, irmão de Duílio Monteiro Alves. E vocês se perguntam que catso de reunião é essa que acontece na casa do irmão do Duílio? Pois é, o que explica que pessoal da Arena, pessoal de marketing, pessoal de compras, pessoal da comunicação vá fazer na casa de Adriano Monteiro Alves? Isso levanta duas possibilidades. A primeira possibilidade é o Stabile sabe disso. Ou seja, o Osmar sabe que o Adriano está lá. Se ele sabe que o Adriano está lá, é porque ele permitiu e porque ele deu poderes ao Adriano. Isso é vergonhoso, né? E tem a outra versão que não, que o Osmar não sabia, o que também é péssimo. Como é que ele não sabe? Como é que ele não sabe que pessoas da sua estrita confiança estão despachando com Adriano Monteiro Alves? O Cittadini mandou mensagem para mim. Aí falou, é óbvio que estão, é óbvio que está lá. Ou você não percebeu que esses caras votaram em massa no Stabile? Cittadini disse que o pessoal da RT prometeu votar nele, mas que era jogo de cena. Na verdade, votaram no Stabile. Em troca de quê? Em troca de quê? Em troca de carguinhos e principalmente de perdão por todas as merdas que fizeram. Ou seja, em troca desses votos no Stabile, essa turminha da RT vai ser protegida, sabe-se lá por quem. Fica subentendido que é pelo pessoal que vai decidir na ética ou no Conselho Deliberativo sobre o futuro desses caras. Isso é o Cittadini falando, tá? E sim, muita gente tem esse medo. Muita gente tem esse temor. Muita gente tem o temor de que a máquina de acomodação já está funcionando, né? E muitos falam para mim, tá vendo, Cacá? O Pantalhão falou para você em 90 dias para julgar o caso do Augusto, que eu acho um absurdo. Já falei isso para vocês, tá? Mas repito, tô de olho, estamos esperando para ver. Bom, a outra possibilidade é que o Stabile não sabia disso, tá? Que o Stabile não sabia dessa reunião. E foi isso que o Stabile falou para mim. Falou, não, eu não sabia. E se mostrou extremamente incomodado e indignado com isso. Falou, não deveria ter acontecido, estou muito incomodado com isso. Deram como desculpa que era uma reunião da comissão do marketing, né? O que também não convence totalmente, porque o marketing do Corinthians não é subordinado a essa comissão. O Vinícius não responde para essa comissão, principalmente para o Adriano, tá? Ou seja, isso explica, perdão, por que o Stabile está muito incomodado com isso, tá? Falou isso para mim e disse que providências serão tomadas, tá? Disse que todos serão advertidos, que não tem que ter reunião de comissão sem ele saber porra nenhuma e que providências serão tomadas. Palavras do Stabile, tá? Vamos ver, tá? Então, ou seja, estou trazendo para vocês a postura oficial, a posição oficial do Corinthians sobre a tal reunião na casa do Adriano. Stabile dizendo que não sabia e que providências serão tomadas, ok? É isso. Quando ficarmos sabendo de mais novidades, a gente volta. Ainda conversando com o Stabile agora, perguntei para ele do estacionamento. E o lance do estacionamento? Não teve uma concorrência lá? Ia ser na base do envelope? Ele sim, teve. Passou no primeiro compliance, passou no segundo compliance. Eu devo anunciar na segunda-feira. Então na segunda-feira o Stabile deve anunciar a nova empresa que vai tomar conta do estacionamento da Neoquímica Arena, tá? Mas já adiantou que a Índigo não fica, tá? Que a Índigo não fica, que vão pagar multa, que o Corinthians vai pagar multa e vai tirar a Índigo de lá. Pelo que eu entendi, teve alguma coisa ali que ele não gostou, além do que a gente já sabe da Índigo, teve alguma coisa ali que ele ficou incomodado e falou, a Índigo não vai ficar, tá? É isso. Ontem também foram anunciadas algumas mudanças, ou melhor, algumas novidades na diretoria. Para a diretoria social, Fábio Carrenho, da 82, foi escolhido. Para a diretoria cultural, Rafael Castilho, todos dizem um ótimo nome, também da 82. Adjunto da base, ou seja, vai ajudar o Nenê do Poço, Fabrício Vicentim, também da 82.
chamado carinhosamente pelos amigos de Ursão, Fabrício é grandão. E o que mais chamou atenção em tudo isso é Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios, Herói Vicente, tá? Eu confesso que eu achava que esse era o tipo de cargo que o Rosala teria, que chamariam o Rosala para isso, tá? Porque eu acho que tem mais a cara dele. Chamaram o Herói Vicente, como vocês sabem, advogado, tá? Falei com o Herói Vicente ontem. Falei, Herói, começamos com o pé esquerdo, mas vamos lá, quero saber qual é que é. Ele foi extremamente simpático e educado, falou, Kaká, de fato, eu sou advogado, mas vou montar uma equipe extremamente competente. Vou montar uma equipe com gente muito boa e você vai ver, tá? De fato, o Herói é o diretor. Ele é o diretor estatutário que vai cuidar disso. Cabe a ele montar a equipe para tocar isso daí. Expansão, inovação e negócios. O que eu tenho para dizer? Boa sorte para o Herói Vicente, que ele seja capaz de fazer isso. Você gosta do Herói Vicente agora? Nunca desgostei, tá? Nunca desgostei. Tive esse entreveiro com ele. Aliás, não entreveiro, eu citei o nome dele, ele se ofendeu e eu expliquei para ele, expliquei para vocês. E o que eu sempre ouvi do Herói Vicente, para todos que eu pergunto ali, aí eu falei isso para ele, tá? Falei, Herói, o que falam de você é que você é bom, que você é correto, que você é honesto, mas que você muda muito de galho, que cada hora você está com uma turma. Ele não gostou, ficou bravo, eu falei, não me xingue, estou vendendo como comprei, é o que eu ouço, tá? E ele disse, não, Kaká, eu sou apenas um cara sempre extremamente disposto a ajudar o Corinthians e vou continuar sendo um cara extremamente disposto a ajudar o Corinthians. Você estava lá na época do Duílio, da Taunsa, ele falou, eu vetei a Taunsa. Eu falei, não, eles quiseram fazer, tá? Então, pro pessoal que fala da Taunsa. Outra coisa que o pessoal fala do Herói Vicente é, pô, o Herói Vicente, dia desses, os meninos do coletivo Voz Corintiana lá falando de reforma de estatuto, ele manda uma nota criticando, falando que não precisa, que muitas dessas coisas já existem e tal. Eu também não gostei. Também não gostei do timing. Os moleques ali super bem intencionados, estamos pensando em fazer uma reforma, queremos fazer uma reforma do estatuto. O pessoal do coletivo foi recebido pelo Tuma. Eu também acho que o Herói Vicente não ajudou falando aquilo que ele falou, mas enfim, opinião dele. Ele apenas disse que muitas das coisas que estão nas propostas dos caras já existem. E o que a gente tem que fazer é não criar novas regulações, é apenas aplicar as que já existem. Enfim, o Herói, contamos com você também nesse debate da reforma, tá? Que você também seja chamado para fazer parte do debate da reforma do estatuto, tá? Se tem alguma coisa ali que você acha que está faltando, nos ajude, tá? Precisamos da ajuda de todas as pessoas que se dizem bem intencionadas e que querem ajudar o Corinthians, tá? Então é isso, gostei de ver o Osmar dando espaço para mais gente do 82 ali, tá? Outra coisa divulgada ontem, confirmada a entrega dos documentos de todos os relatórios, não apenas das faturas do cartão de crédito, mas dos relatórios de movimentação para o Dr. Cássio, para o Ministério Público e não apenas para a Justiça. Eu falei com o Dr. Cássio na segunda-feira à noite e ele falou, não mandaram nada. E eu falando direto com o Osmar e com o Fran Papaiordano, eles falaram para mim, entregamos sim. E eu falando com o Dr. Cássio, ele falou, não entregaram nada, devem ter mandado para a Justiça. Não venham com esse papo, para mim não veio. Bom, falei com o Dr. Cássio, falei, não pode ser que isso tenha chegado e que amanhã você vai ver que chegou. Ele falou, pode ser, amanhã a gente se fala. E na terça-feira, e ontem de manhã, o Dr. Cássio Concerino me mandou mensagem e falou, olha, chegou sim, tá tudo aqui, tá? Ou melhor, ele vai checar tudo agora. O Corinthians soltou uma nota, o Pedro Soares, nosso diretor jurídico, soltou uma nota dizendo tudo foi entregue. Ou seja, ao que tudo indica, a administração Osmar Stabile entregou sim toda a documentação que o Ministério Público pediu, tá? Agora vamos ver o que o Ministério Público faz com essa informação toda, o que o Ministério Público descobre, o que eles divulgam. Eu aguardo ansiosamente, não sei vocês, tenho certeza que vocês também. Beleza? Ainda sobre todo esse papo dessas treta toda, em Ministério Público, o caralho, vocês lembram lá daquele buraco em Guaianazes, que o Macedo foi o primeiro a falar que estava soltando notas frias para o Corinthians, ao que um certo jornalista muito simpático aos Duílios e Monteiro Alves disse que as notas não eram frias, não, as notas existem sim, o Corinthians de fato pagou de fato, o dinheiro de fato saiu do Corinthians, o dinheiro de fato foi para esses caras aí, ou melhor, deve ter ido para alguém que a gente não sabe que foi. Os caras de Guaianazes soltaram as notas, o dinheiro saiu do Corinthians, para onde foi o dinheiro, ninguém sabe. Pois bem, o tal do João Clóvis da Paixão, que pelo que parece é o laranja lá desse frigorífico de Guaianazes, entrou com habeas corpus
para trancar a investigação do Ministério Público. E que loucura, né? Todo mundo falou que loucura. O cara era apenas testemunha. O cara foi apenas chamado para testemunhar da versão dele. O cara entrou com habeas corpus. É estranho isso, né? E por que é estranho? Porque o laranja lá do Mercadinho Oliveira também, lembra que também o Mercadinho Oliveira soltava notas para o Corinthians, o dinheiro saía do Corinthians, sabe-se lá para onde ia o dinheiro. O Mercadinho Oliveira também entrou com habeas corpus para trancar a investigação. Que coincidência, né? Porque não é comum isso. Não é comum. Olha que coincidência. Os dois caras, um bem longe do outro, que estão sendo investigados pelo Ministério Público, entraram com habeas corpus para trancar a investigação. Ou seja, como vocês podem ver, senhores, tem método aí, né? Tem método. E tudo isso fica ainda mais interessante quando a gente vê que o advogado do cara lá de Guaianazes tem ligações, tem sido acusado, responde processo por ligação. Irmãozão, quem tem cu tem medo, tá ligado? Entendam aí, eu tenho família, entendeu? Torço para que o Dr. Cássio descubra tudo e faça tudo, mas vocês entenderam, tá? Ou seja, vejam quem é que está protegendo os caras do Mercadinho de Guaianazes e do lá de Guaianazes e do Mercadinho Oliveira. Tá? É isso. E vamos ver com quem que essas pessoas estão ligadas. Vamos descobrir quem é que estava por trás de todos esses negócios aí com o Guaianazes e com o Mercadinho Oliveira. E ao que tudo indica, quem fazia negócios esquisitos ali com esses caras era André Negão, era Duílio Monteiro Alves. Aliás, a acusação, não sou eu falando, a acusação do Ministério Público é exatamente essa. Querendo entender esses negócios que a administração do Duílio fazia com o Mercadinho Oliveira. Ou seja, como vocês vão vendo, as ligações desses caras, os tentáculos desses caras vão muito mais longe do que a gente imagina. Vão muito mais longe. Eu tenho medo de falar para vocês coisas que eu ouço falar, tá? Vou até me controlar. Que o Dr. Cássio vá para cima e faça boa para todos nós, tá? Estamos contando com o senhor Dr. Cássio. Boa sorte, tá? Boa sorte. Mais coisa para falar? Um monte. Quero começar agradecendo o pessoal da ação. Como vocês sabem, estamos fazendo uma ação da camisa autografada. Um fiasco a nossa ação, um fiasco, porque tem um monte de doação de 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Legal. Pô, Cacá, mas aí fica mais fácil pra gente ganhar. Vocês têm toda a razão. Mas repito, o objetivo não é fazer vocês felizes. O objetivo não é ter o maior número de pessoas podendo concorrer. O objetivo é levantar dinheiro pra arena. É esse o objetivo, tá? Um cara entrou nos comentários e me xingou, falou, você foi burro, você matou a ação quando você fez a cota mínima de 10 reais. É que 10 reais é o mínimo que o pessoal pode doar pra arena. Então não tive como fazer diferente, tá? Mas vamos lá, pessoal, ajudem, vamos lá, vamos participar. E eu vou falar o nome de todos vocês, e como eu falei, o que é ação? Desculpa, muita gente perguntou, o que é? Estamos rifando, melhor, uma ação entre amigos de uma camisa autografada, linda, autografada pelos jogadores do Corinthians, e você doa para a arena, não é para mim, você faz a sua doação para a arena, é no mínimo 10 reais. Por favor, manda múltiplos de 10 para poder ter um número. Se você mandou 10 reais, você vai ter uma cota. Se mandou 50 reais, você tem 5 números, 5 cotas na hora do sorteio. Entendeu? É para a arena, não é para mim. Manda o dinheiro para a arena e manda o comprovante para mim. O comprovante do depósito para mim, tá? Pro meu e-mail, kkcatalau, com C, kkcatalau@gmail.com.br. Eu vou pegar tudo, eu tô controlando tudo, tô anotando tudo, depois vamos fazer o sorteio para ver quem ganha a camisa, beleza? Muito obrigado, já agradeci um monte, agora vou agradecer o Wagner Geraldo, Vera Lúcia Venâncio, Gabriel Silva, Fábio Yogi, Anderson Takahashi, Daniel Xavier de Lima, Milaine Xavier, Rafael Lima Araújo, Henrique Bergamasco, Vinícius Moraes Oliveira, José Wilson Gonçalves, André Luiz Chiodini, Matheus Lar, Rafael Alves Pereira, Caio Lúcio Araújo, Pedro Henrique Ribeiro, Matheus Traversim, Cauê James, Renan Conte, Felipe Castilho, Gabriel Nascimento, Roberto Brandão Júnior, Pedro Obrelli Sanches e seu pai, Pedro Roque Obrelli, Jefferson Luiz, Matheus Costa Santos, Maurício Cicali, Wilker Nunes, Tico Brasil, André de Nápoli, Alexandre Fígaro, Caio Chibata, Alexandre Venâncio e o Diego Belli, além do Leandro Damasceno. Obrigado a todos vocês. No final de setembro vamos fazer o sorteio da camisa e também da tatu.
tá? Não se esqueçam da tatuagem, também tem a tatu do Paulo, do estúdio lá de Assanã. O único que eu não falei ainda foi o Bruno Sanches, que também fez a doação, tá? É isso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos ajudar a Arena, porra. E aproveita que tá fácil, agora tá fácil. É só mandar 10, 20 reais, qualquer coisa que vocês mandarem e vai concorrer. Antes era leilão, era quem mandava mais. Agora é qualquer quantia, mínimo de 10, vai concorrer, beleza? Façam lá a doação de vocês, manda o comprovante pra mim e teremos o sorteio depois. Ação entre amigos, beleza? Antes de ir para comentários, prints e etc., agradecer vocês que entram aqui no canal do Povo Escolhido. Clica no botãozinho valeu, manda uma ajuda pro canal. Muito obrigado para todos vocês. Fábio Caçapava, Thiago Muro, Leo85 sou eu, Claudinei Cirino, Gilberto Okamoto, Criatório Doval, Berga27, Felipe Perreco, JL Negreiros, Alessio Júnior, meu mano, Henrique Fernandes, sempre ele, Luiz Carlos Zuco, que homem, Ricardo Gomes Freire, Marcelo 77 SCCP, Salve o Corinthians, Renan Razeira, Mitsu Yamazaki, meu mano, Edu Chevô, meu mano, Lino França Júnior, meu mano, Lucas MCR97, Thiago Almeida, João Sanches, Fernando Maza, meu mano, Snake Stardust, O Cachaça, Carlos Marques, Fernando Paulo, Ale Alencar, meu truta, Job Júnior 21, Paulo Henrique Andreotti, Ronaldo Magalhães, Andrés e Duílio empurram mole. Oh yeah, oh yeah. Alan Gutierrez, João Miqueias, Pau Sanfonado, lamentável. Fábio Caçapava e mais o pessoal do Pix, o Tárcio Brasil, Rodrigo Toninato, esse sim vou falar que homem, puta que pariu. Vencedor antecipado do troféu Tadashi, Rodrigo Toninato é um monstro, é um monstro. Tiago Pereira Dias, obrigado para todos vocês. Firma, é isso aí. Acabou aqui? Isso aqui acabou. Vem pra cá pra eu não me confundir. Isso aqui acabou também. E esse aqui também. Então, vamos lá. Agora é no celular. É no celular onde estão os prints. Os prints, beleza? Beleza. Cara, essa daqui eu acho que é repetida, que eu não sei se eu falei na última ou não. Se não falei, não tem problema. Foto do pessoal. Eu tenho que colocar aqui a mão atrás. Né? O cara falou, não, você tem que colocar a mão na sua cara, que é pra dar o foco. Então vocês me têm que me falar, eu ponho a mão aqui atrás, ou eu ponho a mão na minha cara assim? Proposta entregue. Coletivo entrega a proposta de reforma do estatuto para o presidente do Conselho do Corinthians. É isso, tá? Apenas, vamos lá. O coletivo Voz Corintiana anunciou em suas redes sociais que a proposta de reforma do estatuto do Corinthians elaborada pela Fiel já adentrou os portões do Parque São Jorge. Durante reunião de 4 horas com Romeu Tomás Júnior, presidente do Conselho do Clube, o coletivo apresentou 3 documentos para o conselheiro. A proposta de reforma, as assinaturas recolhidas para a implementação da modernização e um material que adequa a proposta do grupo com as exigências do edital da comissão de reforma. O coletivo Voz Corintiana foi organizado em junho por meio de diversos torcedores que estavam insatisfeitos com a situação atual do Clube do Parque São Jorge. Assim, em conjunto com a torcida, foi montado um documento de proposta que foi encontrado lá. É isso, tá? Deve centrar seus esforços, o Conselho Deliberativo deve centrar seus esforços nos próximos meses na reforma do Estatuto do Clube. Ainda em setembro, a comissão responsável por isso vai definir o pré-projeto que será analisado em outubro. Entre novembro e dezembro, a proposta será votada pelos conselheiros do clube, segundo programou Romeu Tomás Júnior. Tamo de olho, Romeu. Vamos lá. Aqui meu mano Éder, mais ou menos, mais uma vez, do Timão Sem Palavras. Brabo, adoro a página do Éder. E dessa vez mostrando a torcida do Corinthians lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Vocês viram quanta gente tirando foto da torcida do Fluminense? Os caras lá na divisa filmando, tirando foto. É sensacional, né? A torcida do Coringão é foda mesmo. Os caras pagam um pau. Não tem igual. Não tem igual. Pedro Ramiro, após pressão dos atletas, o Corinthians acertou a volta do fisioterapeuta Alex Cabreira, que havia sido demitido em julho. O profissional havia sido desligado há 2 meses por pressão política, pela ligação que tinha com Augusto Melo. Mas Cabreira era muito elogiado pelos atletas que cobravam o retorno do fisioterapeuta. Memphis Depay liderou o movimento que pediu o retorno do profissional e cobrou dirigentes do clube pelas recentes lesões no elenco. É isso. Tá feita a ressalva. O Gabriel Ribeiro mandou um e-mail para mim.
Salve, Cacá, boa noite. Você chegou a ver o que saiu na mídia? Uma notícia dizendo que o Bruno Henrique conseguiu efeito suspensivo da punição de 12 jogos, que tomou por envolvimento com o esquema de apostas, e nesse efeito suspensivo ele poderá atuar até que tenha um novo julgamento. Sinceramente, onde você acha que vamos parar? Até quando serão um peso e duas medidas? Como você mesmo diz. Imagina aí se fosse um jogador do Corinthians envolvido em qualquer esquema que fosse. E o que mais indigna é ver a mídia flamenguista e a Flapres ignorando esse escárnio e desrespeito com os demais. Espero que fale sobre isso no vídeo. Abraço, Cacá Catalão. Gabriel, a Flapres é assim. A Flapres passa pano. O Maurinho soltou o vídeo aí defendendo, falando não, uma coisa meio que inconclusiva, veja bem, entendeu? Imagina se é jogador do Corinthians. E o que tem que acontecer? Cabe ao resto da imprensa, que não faz parte da Flapres, gritar, botar o dedo na cara, falar que isso é uma vergonha, falar que é um escândalo. Cabe a outros clubes se juntarem e falarem, não, pera aí. Ou vocês fazem alguma coisa séria, ou nós vamos ameaça de alguma forma. Tem que ter um certo engajamento, envolvimento e pressão, senão nada muda. Sim, Gabriel, é vergonhoso, mano. É vergonhoso. Aquela coisa, se puniram com 12 jogos, é porque entendem que houve o mal feito, houve a infração, houve o crime, houve seja lá o que for. E se houve, é grave. É grave pra caralho, é o mais baixo que um jogador pode fazer. Não só deram só 12 jogos, como deram efeito suspensivo. É rir pra não chorar, mano, é rir pra não chorar. E já que falamos do Maurinho, não quero dar importância pra esse cara, ele não merece. Mas é que tem algumas que são muito boas, né? E o cara, vamos respeitar, vencedor do troféu Gengis Khan. Troféu este que está sendo feito, tá? Queria que vocês soubessem, sim, um fã do canal falou, estou fazendo, ela já fez o troféu Gengis Khan e falou, vou mandar e vamos mandar entregar pro Maurinho. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu posso muito bem dizer que eu aprovo a ação, que eu acho interessante, que o Maurinho de fato mereceu, brigou por isso, mereceu ser o vencedor do troféu Gengis Khan 2025. Ficou bacana o troféuzinho lá. E quem me conta essa história é o Rafael Lage, tá? Eu perguntei pra ele, ele me mandou, morri de rir, falei, ô Rafael, eu posso ler isso? Porque numa dessa é capaz o Maurinho falar, eu vou processar esse cara. Não, então eu não. Você vai processar o cara que escreveu aqui e ele tá falando que é verdade, tá? Espero que você não seja tão baixo assim a ponto de processar o cara, principalmente se a história do cara for verdadeira e parece ser. O cara fala assim, ó. Boa tarde, Kaká. Já que nosso querido Maurinho ganhou o grande prêmio Gengis Khan, vou te contar uma história que aconteceu comigo ano passado. Vésperas da semi, queríamos jogar contra o Flamengo. Vou tentar resumir. Trabalho no aeroporto de Guarulhos, no check-in da Gol. Cheguei no meu trabalho, tava o Maurinho e sua esposa xingando pesado um colega novato de trabalho. Entrei no meio para explicar melhor a situação e ele nos chamou de incompetentes. Até aí ok, já estamos acostumados. Tinha dado um problema nas esteiras do nosso check-in internacional e teríamos que transferir para outro setor do aeroporto. Eu e outro colega estávamos levantando aquelas placas de sinalização que ficam em frente às filas para o novo setor, quando ele soltou a primeira. Isso é o máximo que você vai conseguir na sua vida. Ficar empurrando o carrinho. Me controlei e segui a vida. Só que sem querer, um pouco mais à frente, a minha placa atingiu uma sinalização do aeroporto. E ele, mais uma vez querendo humilhar o trabalhador, disse, não bate que você não tem dinheiro para pagar. Que legal, hein, Maurinho? Aí começamos a discutir. E eu acertei em cheio onde mais dói nele. Mandei um, vai Corinthians, seu arrombado. KKKK. Aí ele pirou. Começou a gritar que nem uma... no meio do saguão do aeroporto. Tire esse funcionário de perto de mim. Ele está me ameaçando. Moral da história. Ele ainda fez uma reclamação sobre mim e levei uma comida de rabo dos meus superiores. Mas vai Corinthians. Ô Rafael, se isso está falando é verdade, eu acredito em você. Lamentável, né? Tipo de pessoa que faz isso, que tenta humilhar os outros, que fala isso é o melhor que você vai conseguir. Toma cuidado, você não tem dinheiro para pagar. Que tipo de gente faz isso, né? Enfim. Obrigado por dividir isso comigo, tá? Às vezes eu tenho peninha do Mauro César, às vezes eu penso que eu pego pesado com ele, mas aí a gente ouve essas coisas e descobre que não. Dá pra entender exatamente o tipo de pessoa que ele é. Não é apenas um anticorintiano empedernido, um cara que sofre com o Corinthians, o que é engraçado, né? Mas enfim. Obrigado, muito obrigado por dividir, tá? Rick ZNS. Corinthians, o primeiro time a ganhar um jogo com 0 chute a gol. KKK. Até porque o gol foi um cruzamento, não um chute. Incrível, né? Esse jogo entra pra história. 0 finalização, nenhum chute no gol. Ou melhor, nenhum chute no gol, finalização teve errada. Incrível. Matheus Martins, preste atenção nessa daqui. Ô KB, essa é pra você. Kaká,
Quarta contra o Atlético na Copa do Brasil, cheguei por volta das 9h20, atrasado, quer dizer, em cima da hora, né, o Matheus? Acompanhado do meu filho de 7 anos, terceiro jogo dele. Entrei aos 41 minutos do primeiro tempo, 1 minuto antes do gol do Garro. Polícia segurando uma quantidade absurda de torcedores do setor norte. Quantidade grande de policiais do setor norte, enquanto o setor leste vazio, nem fila tinha. Seja fora de casa e agora dentro da nossa casa, as organizadas que fazem a festa sempre sendo mal recebidas até na nossa casa. Enquanto a torcida adversária tem tratamento privilegiado e escolta da PM. E fora somos tratados por todos somos tirados por todos os estádios e passamos com ingresso caro e policiais despreparados que muitas vezes atrasam a entrada da nossa torcida por má fé. Matheus, eu luto para mudar isso, não é fácil. Okabe, é mais uma das que eu levo para você, tá? Eu tenho conversado bastante com o Okabe, que é um cara lá de dentro da diretoria. E quando eu falei dos lances dos coletinhos, eu não gostei da primeira reação dele. Veja bem, acontece. Aí eu falei, não é acontece, Okabe. Quando acontece com frequência, isso é sério. E ele, ao que tudo indica, me ouviu, entendeu o recado e prometeu que as coisas iam mudar. O Okabe tinha prometido para mim 20 minutos de deixar o torcedor em paz. Lembra que eu falei para vocês? Depois ele falou que não. Era 20 minutos para esvaziar tudo. Eu falei, está de sacanagem. Aí não muda nada. Me dá 10 minutos, pelo menos 15 minutos. E o que eu espero que o Corinthians faça? Ele falou pra mim, o Okabe, não, é a polícia, não sei o que. Eu falei, não, Okabe, não é a polícia. É o Corinthians que dá orientação. Se a polícia não quer, sai de lá. É o Corinthians que tem que falar pra polícia. 15 minutos depois, eu aceito 15, tá, Okabe? 15 minutos depois do jogo terminar, não encha o saco do torcedor. Deixa o cara sentado, deixa o cara fumar um cigarro, deixa o cara tirar uma foto com o filho, deixa o cara olhar pra arena, deixa o cara em paz. 15 minutos, Okabe. Isso quem manda é você. Isso quem decide é a diretoria do Corinthians. Beleza? Não joga a responsabilidade para a polícia, não é a polícia. Com relação aos caras de coletinho, de novo, isso é uma obrigação do Corinthians. É o Corinthians que fala para eles como eles têm que trabalhar. Não são eles que decidem o horário. E por favor, Okabe, não fala para mim, falamos isso ontem por WhatsApp, que tem que pensar no funcionário lá que tá querendo. Não. O caralho, Okabe. Tem que pensar no torcedor do Corinthians. O funcionário lá de coletinho, o chefe dele que cuide dele. O chefe dele que tem uma van para levar ele embora. O chefe dele que arma um esquema para cuidar deles. Não é problema nosso, Okabe. Por favor. Não vem com essa pra cima da torcida do Corinthians. Não, tem que enxotar a torcida pra fora, porque o funcionário contratado tem que pegar o metrô. Nós temos que pegar o metrô, Okabe. Nós. Aliás, por favor, fale com o prefeito. Fale com o governador. É um absurdo isso. O torcedor do Corinthians também é cidadão. O torcedor do Corinthians também paga imposto. Por que a gente tem que se matar? Tem gente que sai antes pra poder pegar o metrô, Okabe. Porra! Eu mesmo terminei o jogo contra o Atlético. Não demorei muito, tá? Fiz meu vídeo rápido e fui embora. Eu peguei o metrô da 00:15, mais ou menos. Cheguei na Serra 00:40. Pro Tucuruvi tava fechado. Só ia pelo sentido Jabaquara. Que porra é essa? Vocês vão pensar no torcedor do Corinthians ou não vão? E você falou pra mim, o cara tá lá, me ajuda que eu te ajudo, vamos tentar resolver. Beleza, vamos tentar resolver. E se eu perceber a sua vontade em querer mudar as coisas e resolver, eu vou te aplaudir, irmão, tamo junto. Senão eu vou mandar você tomar no cu. Mais uma, aproveitando então o que eu falei, você duvidou de mim, muitas pessoas vão confirmar o que eu vou falar agora. Imagina que você sai da Sul, a pé indo pro metrô. Ou que você sai da Oeste, você desce as escadinhas da Oeste e vira pra direita. Se você tá indo pro metrô Itaquera, qual o caminho que você vai fazer? Você vai chegar ali na frente na quadra do Ronaldo e vai virar à direita. E vai descer aquela escadona enorme e vai sair por ali. Certo? Pois agora você não consegue virar ali na quadra do Ronaldo. Porque os caras colocam grade e falam, não pode passar aqui, irmão. Portão fechado. E eu pergunto, por que caralho o portão fechado, Okabe? Por que não facilitam a nossa vida? Você é obrigado a sair para a esquerda como quem vai para Alvim, descer as escadas, chegar na calçada e aí sim virar de novo para a direita. Ou seja, percebe, Okabe? A impressão que dá é que vocês fazem de tudo para fuder com a nossa vida. Vocês não pensam o que é melhor pro torcedor. Abre aquele portão. Não. Vocês pensam, o funcionário tá com pressa, então já fecha e fala pro cara desviar. É assim que funciona. O cara de coletinho, ele quer ir embora logo, então sai fora logo, você tá me atrapalhando. É sempre assim. É sempre assim. Eu pergunto pra você, Okabe, pergunto pro Osmar também, presidente Osmar Stabre. Por favor, fique de olho nisso também. Tem que vir de cima isso. Essa orientação para os funcionários, para falar para os funcionários,
Cuidem do nosso torcedor. Façam tudo pelo nosso torcedor. Sem pressa, sem querer ir embora logo, sem querer ter menos trabalho. Vocês podem fazer isso, vocês podem continuar tentando, e eu vou continuar denunciando, e vou continuar mandando vocês tomar no cu. É isso. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Vocês querem entrar numa briga num braço de ferro com o torcedor? É isso que vocês querem? Eu topo. Eu topo a briga. Firmeza? Com todo respeito, hein? Ô Cabe, com todo respeito. Tô te chamando pra me ajudar. Então cabe a você me ajudar ou não. Beleza? Beleza. Tem mais aqui, tá? Depois vai ter mais ainda. Infelizmente. Matheus Martins, obrigado, tá? Zaca Show. Kaká falando que jogava bola. Era um Finazzi, pelo visto. Era isso, tá? Finazzi era bom, mano. Fazia gol pra caralho. Apanhava um pouquinho da bola? Apanhava. Mas fazia o serviço. Rantome. Kaká, você viu a Cazé TV usando um meme seu? Nem isso salvou aquela edição de adolescente ridícula. A Cazé é uma materialização da vergonha ali. Como assim? Usaram imagem minha na Cazé TV? Não tô sabendo. Se usaram, firmeza, Cazé. Não tô nem aí, tá? Mas eu não sabia. Porra, tô pop, hein? Vinícius Gonçalves. Fatal é um iFood do amor. É um iFoda. iFoda, gostei. E acho que o pessoal da Fatal Moda também vai gostar, Vinícius. Meus parceiros. Sim, meus parceiros. Tem gente que tá brava. Vamos falar disso aí, então. Ó. Vocês lembram? Sabe o que é isso? Quando eu era criança, minha mãe fazia isso aqui pra mim. Minhas rugas de preocupação. Tô preocupado com os moralistas que estão bravinhos comigo, mano. Tô preocupado. O Gui The Good. O Rizek falar que o campeonato é manchado é uma insanidade. Ele fez parte da investigação que revelou o esquema exato. Era matéria dele pra Veja. Ele devia ser orgulhoso de ter descoberto isso. De ter revertido erros intencionais do campeonato. Impressionante, é isso. É o kifurismo. O Rizek, sem dúvida alguma, hoje é o maior representante do kifurismo na imprensa esportiva brasileira. Mais até, ó que loucura, que o próprio Juca Kfouri, tá? Gustavo Rames. Pô, Kaká, tu disse que os caras pouparam pra jogar Sula. Isso é muito fiel liberta, hein? Postura. KKK, Gustavo, já falei 80 vezes. Quando eu falo Sula é tirando sarro. A Sula é uma bosta. A Sula é a segunda divisão da Libertadores. Já falei isso várias vezes. Quem fala liberta achando assim, é o máximo. A liberta. Fiel liberta. Eu acho um horror. Você sabe como me irrita corintiano que fala liberta. Liberta é o caralho. Se tivesse 4 ou 5 dessa merda ainda, somos ruins nessa bosta. Se eu ver corintiano falando, ano que vem vamos jogar liberta. Pô, se deu respeito, porra. Liberta é o caralho. Sim, é um dos indicativos pra mim. Quando o cara vem com liberta, eu já falo, ih, caralho. Enfim. Paz. Jorge Wellington do Nascimento, o Corinthians transa, kkk, parabéns Kaká pelo patrocínio, faremos o máximo para retribuir para esta empresa. Jorge, faça isso. Vocês solteiros, vocês que estão na pista, entendeu? Eu infelizmente não posso, vocês sabem disso, mas vocês, só alegria, mano. Corre pro abraço, vai que vai. Eu fui obrigado a entrar no site da Fatal para dar uma olhada, minha mulher que mandou aí. Ela falou, já entrou no site dos caras pra ver? Eu falei, ela falou, você tem que entrar, né? Entra lá, vê como é que é, se você é parceiro dos... Eu falei, é verdade, eu entrei. Tipo, bom nível. Chama atenção, digamos assim, né? Chama atenção. Muito saudáveis. Meninas extremamente saudáveis. Eu tenho certeza, ô Jorge, que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Cala a boca, Kaká. Vai apanhar em casa, arrombado. Eu não vou. Desculpa, amor, tamo junto. Só tô falando que a página da Fatal é incrível. A mulherada lá é linda. Pô, tem cada coisa lá que você fala, puta que pariu, caralho, puta que pariu, entendeu? Com todo respeito. Ou seja, Jorge, vai que vai, entendeu? Vai que vai, só alegria. O Gilberto Rodrigues disse, eu já fui extremista, mas prefiro jogar de centroavante. Boa, gostei também. Me assustou, achei que você ia falar outras coisas. Vamos lá. O Di Reis. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais desse assunto, tá? Pra encerrar, mas enfim.
Concordo com você em muitas coisas, mas no Temer e no Peninha você escorregou. Somos humanos, todos erram, permanecer no erro opcional. Já falei 80 vezes, pelo visto você não assiste os vídeos do canal. Eu falei Temer pensando no Itamar. Eu queria falar Itamar, eu falei Temer. Já pedi desculpa, não consigo pedir desculpa 16 vezes, tá? Com relação ao Peninha, já vou falar a respeito, tá? Quero falar um pouquinho só, para encerrar esse assunto. Quero falar um pouquinho do Peninha, quero falar um pouquinho do santo Charlie Kirk, tá? Quero falar um pouquinho disso tudo, tá? Pra gente encerrar. E sim, mandar extremista arrombado e tomar no cu, seja a direita ou seja a esquerda, tá? Shell Gonçalves, Kaká, Corinthians heptacampeão brasileiro feminino, parabéns, Coringão. Monstruosas, né, mano? As minas são foda, né? As minas são foda. 7º título, 6º seguido. E assim, parece que de fato criaram uma cultura vencedora, de ganhar, né? Jogadoras saíram, perdeu o treinador, perdeu todo mundo dando o Corinthians, esse ano vai desandar, esse ano fudeu, não vai dar. Cruzeiro era favorito. Todo mundo falando que o Cruzeiro é melhor e é favorito. Cruzeiro é melhor e é favorito aí. Coringão campeão mais uma vez. Parabéns pras brabas. Vocês são foda, tá? Vocês são foda. Paizão corintiano falou assim. Laroyê, Exu veludo. Exu é Mojubá. Ao que o Diego Estácio respondeu. Laroyê, salve a banda. Salve todos os Exus. Ao que paizão corintiano respondeu, salve suas forças. E o que eu digo disso? Tamo junto. Seja lá o que for, entendi, claro, mas seja lá o que for, tamo junto, beleza? Tamo junto. Principalmente, isso irrita conservador branquinho? Cristão irrita? Então tô dentro. Nós é ruim, mano, nós é ruim, é isso, nós é ruim. Tomar no cu, mano. Douglas Araújo. O cara faz anúncio do Sim para um patrocínio, linkando com um clássico literário. Gênio. Ora, Douglas. Nem tanto. Obrigado pelo carinho. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram. Começamos a falar de literatura, falando dos Miseráveis, falando da Fantine. E a Fantine não sofreria se fosse nos dias atuais, pois ela teria fatal modos para poder fazer o seu anúncio. Poderia escolher o seu cliente com segurança, entendeu? Ao que alguns arrombados me mandaram mensagem. Mano, que paciência que tem que ter, mano. Que paciência. Tem um babaca, mano, um chato. Até gostava do cara, mas chato. Sabe esse cara chato que manda 80 mensagens do WhatsApp por dia, depois começa a falar besteira no Instagram, enfim, moralista, lacradorzinho, entendeu? Não sabe do assunto, acha que sabe, mas enfim. Vem me falar um monte. Olha direito essa porra dessa Fatal, porque tem um escândalo desse, uma tal de ICL, uma empresa, uma televisão aí. E eu fui ver isso daí. E o que aconteceu o repórter lá descendo a lenha. O repórter descendo a lenha, chamando os caras de mafiosos, chamando os caras de agenciadores de prostituta, chamando os caras de cafetão. O cara pegou pesado nas coisas que o cara falou. Se o cara tem razão no que ele falou, ele que prove. Ele que prove. E está sendo processado por isso. A Fatal, e eu falei com o Samuel, pedi explicação, ele me falou que eles fizeram uma campanha, eles pegaram um caminhão de som, foram 3 pessoas, um motorista, um câmera, a namorada de um cara e um nerd de internet lá. E ficaram passando em alguns lugares falando, escrito, o que mata é o preconceito. O preconceito mata, etc e tal. E esse cara da TV acusou os caras de ficar fazendo terrorismo contra ele, de ficar perseguindo ele. Mandou capanga, mandou gente grandona lá pra bater. Enfim, ao que tudo indica, mentira do cara. Ele que prove isso daí. E o pessoal da Fatal também disse que mandaram de presente, claro, pra tirar um sarro do cara, uma camisa do Vitória com o patrocínio da Fatal Modo, que foi num saco preto. Pronto, esse cara pegou o saco preto e falou, ó, saco preto aqui com o meu nome. É uma alusão à violência que querem praticar comigo. O que significa isso? Que vão me matar? Não sei. Enfim, tá? Essa é a história, tá? A justiça vai dizer quem tem razão. A justiça vai dizer quem tem razão, tá? Ou seja, mas os lacradorzinhos babaca que ficaram enchendo o meu saco vão encher o saco da sua mãe, tá? Falar que eu me vendi, falar que eu sou vendido. Se eu fosse vendido, eu já tinha aceitado coisas aqui faz tempo, vocês sabem disso. Eu fui de acordo com as minhas convicções. Sabe por quê? Porque eu sou a favor. Eu sou a favor. Você quer sair com as primas? Vai. A prima quer fazer programa? Faça. Viva o sexo, viva o amor. Eu sou a favor. Se você não concorda, não tem problema. Vá para outro lugar. Moralista arrombado de merda. Eu cago pra vocês. Vocês sabem disso. Eu acho incrível que tem pessoas ainda que tentam me catequizar. Vocês já entenderam a pegada do canal. Vocês já sabem os meus princípios. Vocês já sabem os meus valores. Não gostou? Vaza. E não precisa comunicar também, tá? Não precisa comunicar também. Vaza. Eu sou a favor. Tá?
Sim, eu fechei uma parceria com a Fatal Models, eu tenho muito orgulho disso. Sim, eu acredito nisso, tá? Não faço apenas pelo dinheiro, faço por convicção. Simples assim, tá bom? Obrigado, Douglas. O Angai qualquer. Kaká, eu acho você incrível falando sobre Corinthians, política, história, música, cinema, literatura, família, etc. Mas quando você abre a boca para falar sobre a seleção brasileira, eu acho você meio arrombado. Minha humilde opinião. Ô, mano, esse moleque já me perguntou qual time que eu torço lá fora, se eu acompanho o Champions League, papapá. Eu já falei pra ele que eu... Ou seja, deve ser um moleque mais novo, que gosta da Champions League, que deve ter um time em cada país, que deve ter camisa de time gringo, respeito, tá? Não sou assim, você sabe, eu cago pra isso. Time que eu torço lá fora pro Corinthians, campeonato que eu acompanho os do Corinthians, é isso, entendeu? Não que eu não goste, aliás, não gosto de futebol, já falei isso também, concordo com aquela frase de eu nem gosto de futebol, eu gosto do Corinthians, tá? Não assisto o jogo dos outros, não assisto, tá? Mas respeito. Com relação à seleção brasileira, tem um vídeo meu que chama um dos raríssimos, se não for o único, que eu falo de seleção logo depois da eliminação da seleção. Eu acho que faz um tempinho, não foi nem na última, acho que foi na penúltima, não. Calma, não lembro. Que eu falo o seguinte, geração Neymar. Em que eu explico o que é a geração Neymar. Esse tipo de jogadorzinho mimado, babaca, fraco das ideias, que parece uma criança, que leva o seu cabeleireiro para viagem, para a Copa, que está mais preocupado com trancinhas, etc., do que em jogar, que está mais preocupado em ser eleito o melhor do mundo, ser campeão do mundo, percebe? Eu sou de um tempo que o sonho do cara era ser campeão do mundo. Hoje o cara quer ser melhor do mundo, entendeu? É muita rede social, é muita apagação, é muita imagem, enfim, é uma coisa medíocre. O Neymar ainda tem um diferencial. O Neymar joga pra caralho, ou melhor, jogou pra caralho. Foi um desperdício o Neymar. Porque é um moleque fraco das ideias, ele é um comédia. O Neymar é um comédia. Simples assim. Outros caras da seleção têm complexo de Neymar, agem como Neymar, têm cabelinho de Neymar, falam como Neymar, querem ser Neymar, mas nem a bola do Neymar tem. E não é à toa, na minha humilde opinião, ninguém precisa concordar, que a seleção brasileira hoje é uma bosta. Mais que isso, que acha essa tamanha desconexão, essa falta de identificação do torcedor com a seleção. Cara, nos anos 80 era outra coisa, até nos anos 90 era outra coisa. Dos 2000 pra cá começou a azedar, e agora eu já falei pra vocês, cara, eu cago, mano. Copa do Mundo, todo mundo quer assistir, mas identificação com a seleção brasileira, cara, nenhuma. Eu nem sei quem são os caras que estão lá. E claro, isso tem N outros motivos que explicam isso, por que os jogadores saem tão cedo daqui, isso é outra história, entendeu? Mas enfim, o Angai qualquer... eu não tenho a mínima identificação com a seleção, mas nenhuma, tá? Já falei pra vocês, primeiro eu gostava demais, depois vem a indiferença, eu tô no limite da raiva. Eu tô quase torcendo contra, eu tô me segurando, tá? Acho que já é demais, mas eu tô quase torcendo contra, tá? Detesto essa merda, enfim, minha humilde opinião, tá? Meu amor é o Corinthians, irmão, com todo respeito. Marcelo NB, fatal do povo escolhido. Ô KB, mais uma pra você. Catá História escreveu: Kaká, acabei de chegar do Jogo das Brabas. Como sempre hoje, muita falta de respeito com os torcedores. Apenas uma lanchonete aberta. Ficamos mais de 40 minutos para retirar uma pipoca. Fomos com crianças, jogo com 41 mil pessoas. Os caras reduzem os funcionários. Na hora de pegar pipoca, eles falaram que acabou a embalagem. Uma vergonha isso aí, né? Perdi metade do segundo tempo. Poderia ir embora e largar lá, mas tava com a minha esposa e filha pequena, por mim eu não ligo. Mas para elas uma primeira experiência foi ruim, né? Abraço, vai Corinthians. Tá aí, ô cara. Pesquisa de satisfação do torcedor do Corinthians com o serviço que vocês estão oferecendo pra gente no estádio. Beleza? Cris Glan 27. Kaká, que lixo. Espero que você ganhe muito dinheiro com esse patrocínio e se foda muito. Pô, Cris, ok. É isso que você acha? É isso que você deseja pra mim? Já o Fofirode falou: parabéns, Kaká, pela parceria, dane-se os hipócritas. Se alguém vier falar merda, parceria com a Fatal será um belo filtro pra você livrar, pro seu canal, pra você se livrar de pau no cu e afins. Exatamente, já estamos limpando, entendeu? Sasuke, caralho, Uchiha Games. Fala, Kaká, beleza, mano? Conheci seu trampo daquela jantada do Andrés, desde lá sou muito seu fã, parabéns pelo trabalho. Tenho uma dúvida, se puder responder. Tenho 21 anos e fui ensinado a ser corintiano desde bebê. Sempre ouvi meu pai e meu tio dizendo que na fundação do nosso Coringão,
Alguns caras acabaram se dividindo e saindo, então esses rebelados criaram o Palestra Itália. No caso, os porcos sujos. É verdade isso? Abraço e vai Corinthians. Sazuki, não. Ou melhor, é e não é. É assim, ó. Não é que os caras saíram do Corinthians bravinhos e falaram vamos pro Palmeiras, vamos pro Palestra Itália. Já tinha a ideia de um time da colônia italiana, tá? Os caras já estavam se organizando, já queriam isso. O Corinthians já existia, eles fundam o Palmeiras 4 anos depois e começa a haver um movimento entre os italianos, tinha um jornalzinho deles, né? Começa a ter um movimento entre eles para atrair os italianos para esse time de italianos, né? Aquela coisa, né? O lugar italiano é aqui com os italianos. Alguns corintianos foram. Tá? O Bianco, nosso primeiro capitão, cara, nosso primeiro capitão, herói do nosso primeiro título, o Bianco foi ídolo nosso e foi virar ídolo nos porcos. Outros foram também, tá? Pra você ter uma ideia, no primeiro jogo dos porcos, primeiro jogo da história dos caras, tinha 5 jogadores do Corinthians. 5 emprestados pro Corinthians. A maioria voltou, um outro não, entendeu? Ou seja, não é que brigaram e foram fazer os porcos. Não, alguns foram indo pra lá para ser italiano, outros não. Outros falaram, sou italiano, foda-se, vou ficar no Corinthians. Enfim, tá? Foi isso que aconteceu. Mas como vocês podem ver, se tem um time que tem uma origem extremamente nobre, são eles, né? Logo no primeiro jogo dos caras, 5 jogadores do Coringão emprestado. É isso. Thiago Almeida, eu tenho a obrigação de comprar uma camisa dessa do Coringão mais Ramones, que insana. Thiago, mó galera falou... E eu vou ter que pedir autorização pro Ricardo Salles, que me deu a camisa, tá? A camisa tá aqui. Ricardão! O Ricardo falou assim pra mim, Kaká, eu não gosto que todo mundo tenha as coisas igual eu tenho. E eu concordo com ele, ou seja, o que ele quiser, ele não quer que todo mundo tenha essa camisa. Mas, Ricardo, eu te faço uma proposta, tenho uma ideia. Uma é, faça várias, se você topar, e a venda vai pra vaquinha. O que você acha? Dá trabalho, eu sei. Se for, Kaká, tá querendo me dar trabalho, eu sei. Eu ouço isso o dia inteiro. O pessoal tenta me dar trabalho o dia inteiro, eu tô dividindo com você. Essa é uma ideia. Outra ideia é, não vamos fazer, tá? De fato vai continuar sendo uma camisa seleta. Mas aí, ô Ricardo, nesse caso eu peço autorização para fazer um leilão dessa daqui. Você me autoriza? Eu fiquei com aquela minha que ficou boa. E se você deixar, a gente leiloa essa daqui. Beleza, Ricardo? Me avisa no zap, beleza? Beleza. Zap é como o velho fala WhatsApp, né? Foi mal. Me chama no WhatsApp. Beleza, Ricardo Salles, meu truta. Thiago, vamos ver então se a gente não coloca pra jogo essa daí, beleza? Beleza. Júlio César Lima. Mano, sobre a Copa do Brasil de 92 contra o Fluminense. Foi um lance de pênalti no Pinga. Anos mais tarde ele admitiu no Globo Esporte uma reportagem que ele se jogou e simulou. Aí os menstruados, os colorados fingem demência. Pois é. O Baldão não deve falar nada desse lance, aquele cidadão grotesco. 1999, Bielmec, canal do povo escolhido transa. Oh yeah, oh yeah. Com a Fatal ou sem a Fatal, como vocês quiserem, beleza? Hipocrisia do caralho, mano. Já falei, todo mundo devia transar mais. Se eu for presidente, vai ter o Bolsa Sexo, juro. O meu trepar da minha vida. É isso, se as pessoas fizessem mais sexo, seriam mais felizes, o mundo seria melhor. Não tô brincando, não é piada, não é corte pro Cacanabis. É sério, é sério. Mais amor, mais sexo nessa vida, entendeu? E menos bet. Minha humilde opinião, ninguém é obrigado a concordar. Vinícius Nogueira, o cara recebendo o kit limpeza da Bombril, a patroa vai gostar. Porra, Kaká, vacilão. Me massacraram aqui também, mas é verdade, a patroa gostou, eu também lavo louça aqui. Vocês viram machismo na fala, né? Não foi, a patroa gostou. O Framário que falou, Kaká, a cota de R$10 é o motivo do fiasco. Se vocês colocassem a cota a 100 ou 200, ainda assim seria mais barato que os itens da premiação e eu duvido que já não estaria em pelo menos 5 mil. Pode ser, mano, pode ser. Mas aí sai daquilo que o pessoal falou, que é dar a chance para todos que participaram. O que eu esperava é que as pessoas que participam só com 10 vão ter a chance, vão ter um número no sorteio, mas que outras pessoas dessem bem mais para ter mais número. Entendeu? Enfim, tá um fiasco essa ação. Vamos lá, porra, vamos ajudar. Tá valendo uma camisa autografada, porra, e vai ter prêmio pro segundo lugar. Vai ter camisa da campanha, vai ter livro, vai ter prêmio pro segundo e pro terceiro lugar. Gabriel Mancini Brito. Nem precisava falar, mas faço questão, Gabriel, obrigado.
Kaká, quem te acompanha sabe o quanto você filtrou esse primeiro patrocínio e sempre disse que seria algo legal, com credibilidade, etc. Então, para mim, objetivo concluído com sucesso. E não só. Essa primeira abordagem usando literatura como gancho, e além de criativo e inovador no mercado sugado pela chatice das propagandas das bets. Parabéns de coração. Espero que esse patrocínio recompense todo o lindo trabalho que você faz em prol do Corinthians e que te possibilite ir em mais jogos do Coringão. Continue e foda-se os haters. A Fiel te ama, ancião. Gabriel, obrigado, mano. Melhor elogio que me fizeram. Obrigado, tá? De coração, fico feliz de ler esse tipo de mensagem mesmo, tá? Obrigado. É isso. Vocês sabem o quanto eu filtrei, o quanto eu pensei, o quanto eu calculei, entendeu? Pra ouvir arrombado entrar aqui e me chamar de vendida. Ah, vai tomar no meio do cu, mano. Bando de pau no cu que não trepa. É isso. Eu falo, mano. Essa galera que não trepa é uma merda, mano. É uma merda. Danton Heimberg. Claro que a torcida do São Paulo não é punida por cantos homofóbicos. Eles têm lugar de fala. Eu não entendi. Por isso que eu li, tá? Eu não entendi. O Danton Heimberg. Danton Nunes. Kaká, vale mencionar os nomes da Gabi Zanotti, Vicky Albuquerque e Paulinha, que ganharam o Campeonato Brasileiro Feminino esse domingo e se igualaram a Yasmin com inacreditáveis 17 títulos conquistados com a camisa do Coringão. Monstras, merecem todas as homenagens, todos os aplausos, tá? Elaine Cecília, bandeirinha do Brasil, na foto dela. Bom, fiquei no canal até onde deu. Ah, Elaine, adeus, patriota. Vai rezar pra pneu. Vai tomar cloroquina. É. NC Borsari. Kaká, vai ter o top 11 de jogadores que você viu jogar também? Ah tá, porque eu fiz a minha seleção de todos os tempos dos 11 que eu vi jogar. Podemos fazer, depois a gente faz, tá? Vou deixar essa daqui. Meu mano Caê Strilicek. Kaká, você já viu aquele crápula do Oscar Roberto de Godoy falando sobre essa voadora do Edmundo no Paulo Sérgio na final de 93? Porque o falso moralista do Oscar Roberto de Godoy era o Bandeira aquele dia. Não só vi como foi ridículo, tá? Tempos depois, o pessoal daquele programinha constrangedor, que tinha o Milton Neves, tinha aquele Morsa que o diabo carregue, e tinha o Godoy, eles começaram a falar de 93. E eu achei que eles iam colocar as coisas, os pingos dos is. Iam falar da lamentável arbitragem de José Aparecido de Oliveira, principalmente desse lance. Cara, pra minha surpresa, eles passaram um pano, ficaram falando que não teve nada, e quando chegou nesse lance, o Oscar Roberto de Godoy falou o seguinte: eu tava muito puto aquele dia, porque eu que ia ser o árbitro, escolheram o José Aparecido, eu tava muito puto, eu tava de bandeirinha, então quando o Edmundo deu aquela voadora lá, eu nem fiz nada mesmo. Ele falou isso, cara. Tá no programa lá, o Jogo Aberto, não sei o quê, mas assim, é inacreditável. Ele admitiu isso. Oscar Roberto de Godoy que tomou 4 tiros na rua Diana, ali na Pompeia, e não morreu. Que bom, fico feliz por ele. Jamais desejaria esse tipo de coisa pra ninguém. É sério. Gui28, tem que explicar o óbvio, é irritante. Faço de suas palavras as minhas. Como professor de história, não é fácil explicar nada sem ser taxado de petista. É surreal. Bem-vindo ao meu mundo, Gui. É isso, é isso. Lidar com o bolsonarista é isso. Os caras têm 2 neurônios, mano. É impressionante. Um pra cagar e um pra falar merda. É bizarro, mano. Caio Domingues. Kaká, você é brabo. Continue falando de política sim. Quem é corintiano e não gosta de política não entendeu porra nenhuma da nossa história. E quem gosta, mas é a favor de governos que flertam com o autoritarismo, não entendeu menos ainda. Viva a democracia corintiana. Obrigado, Caio. Obrigado. Eu tento, tá? Mas vou estar sempre apoiando dos extremistas dos dois lados, sinal de que eu estou no caminho certo, não tem problema, tá? O Feu PEC GG. Depois desse vídeo vou investir em felicidade. Comemorar a vitória do Coringão com uma bela dama da Fatal Modo. Seja feliz. Seja feliz, Felipe. Se quer fazer? Faça. Não quer? Não faça. Entendeu? Simples assim. Luquinhas Gamer. Cresci escutando que futebol, política e religião não se discute. Acho que é por isso que as pessoas são tão ignorantes em todos esses assuntos. É um bom ponto de vista, tá? É um bom ponto de vista. Ô Luquinha, isso porque eu não comecei a falar de religião aqui ainda. Não vou fazer isso. Eu não vou cruzar essa fronteira, tá? Eu não vou cruzar essa fronteira. Vitor Coiado. Kaká, ouço os CDs do Linkin Park. Estou ouvindo. Tô tentando.
Voltamos mais tarde, tá? Theo ZXN, Kaká, sou de direita, mas assim como você, odeio o extremismo de ambas as partes. Meu único extremismo é referente ao Corinthians. Odeio o fanatismo, mas sou fanático pelo Corinthians. O que me deixa puto é o fato de dizerem que o Corinthians é apenas pra esquerda. Pra esquerdista, tamo junto e o Corinthians transa. Ô Theo, não. E quem fala isso fala besteira, tá? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Uma coisa é a gente reconhecer que a história do Corinthians é uma história de um time pautado por uma agenda, por pautas de esquerda. Não tem como negar, é um time de operários, caralho. Que lutou pro direito dos negros poderem jogar. Que lutou contra uma democracia, contra uma ditadura militar, pediu democracia contra uma ditadura militar. De futebol feminino. Enfim, é o time do povão, é o time dos pobres. É óbvio que o Corinthians tem uma história cara a certas pautas da esquerda. Isso não significa que se você for de direita, você não possa ser corintiano. O Corinthians é de todos nós. Rico, pobre, branco, preto, feio, bonito, é de todos nós. Mas que o Corinthians tem uma história de esquerda, tem. E isso machuca os direitistas imbecis, os imbecis, tá? Porque pra eles esquerda é palavrão. Eles não entenderam ainda que tanto direita quanto esquerda não são palavrões. Existe uma direita saudável. Existe uma esquerda saudável. Mas para eles é palavrão. Porque infelizmente hoje no Brasil, esquerda virou palavrão. Como quando eu era mais jovem, direita era palavrão. Claro, saímos de uma ditadura militar. Ninguém falava que era de direita. Desculpa. Ô Luquinhas Gamer. Ninguém falava. A direita ficou no armário um tempão. Direita virou palavrão. Porque as pessoas associavam direita diretamente à ditadura militar sangrenta. E não é justo isso. E agora, esquerda virou palavrão. Porque esquerda virou PT. Então, ou seja, é como se o PT fosse a esquerda. E não é. Esquerda virou palavrão no Brasil agora. É uma pena. Emburrece o diálogo, emburrece o debate. É uma pena, tá? Mas a história do Corinthians é sim a história de um time com a cara da esquerda. Gostem vocês ou não, quer ficar ofendido, fica. Quer sair do canal? Sai. Eu acho uma pena. Eu tô tentando debater em nível. Tô falando pra você não tem que se ofender com isso. Agora, se operariado, causa dos negros, direito das mulheres, contra a ditadura militar de direita, se isso tudo não for de esquerda, então vamos reescrever todos os livros, tá? Simples assim. É isso, ou seja, você não tem que ser de esquerda, nem esquerdista, como vocês falam, para ser corintiano. Isso é ridículo, tá? Jonas Camargo, Kaká, já que você não tá falando mais palavrão nos vídeos, eu faço essa por você. Pantaleão, vai tomar no cu com esses 90 dias. Ô Jonas, eu tô na mesma, tá? Eu tô bem incomodado com isso, eu espero que a ética ande com os processos. Eu quero, o Pantaleão falou pra mim que uma coisa não tem que esperar a outra, ou seja, pode muito bem então começar o caso do Andrés e do Duílio. Para isso, a Comissão de Justiça tem que primeiro definir se houve infração estatutária ou não no uso de cartão para gastos pessoais do Andrés e do Duílio. Enfim, tô de olho, mano. Pode ter certeza. Jonas, deixa comigo, mano. Não vai passar em branco, tá? Pode deixar. Zoraide dos Santos. Zoraide, você tá aqui ainda? Eu te bloqueei já. Você é muito burra, Zoraide. Você é péssima, você enche o saco, você é chata pra caralho. Não questionem o Deus Kaká. Ele é o arauto do bom senso. O Peninha só deu uma escorregada. Mas se fosse a gente de direita, era o pior lixo do mundo. Não questione o canal do Esquerdalha escolhido. Ou você será bloqueada arrombada. Bloqueada arrombada? Eu já tinha te bloqueado. Você é chata pra... Aí, burra, você é chata pra caralho. Como é que você tá fazendo pra continuar comentando aqui? Tá que eu pariu, mano. Ah, meu Deus do céu. Tem uns caras que parecem que sabem driblar o bloqueio. Matheus Lunardi, Kaká sobre o metrô. Chega a ser ridículo que a linha amarela fecha à meia-noite, sendo que o jogo de quarta-feira acaba às 11. Não, 11h30, né? 11h30, jogo 9h30, acaba 11h30, mais acréscimos. É exatamente isso, né? Ô Cabe, que tal lutar por nós? Que tal falar com o prefeito? Que tal falar com o governador? Ou a torcida do Corinthians vai ter que fazer um protesto, fechando linhas do metrô, impedindo os trens de andar pra gente ser ouvido. Não dá ideia, hein? Tá? Vamos tentar numa boa. Vamos tentar no debate, vamos tentar numa boa. Diversas vezes tem que sair correndo quando o jogo acaba pra talvez conseguir chegar na linha amarela. Stabile deveria ver isso pra ontem. Tá falado, Matheus.
Vinicó TV, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar. E aí, Cacá, curte Planet Hemp? Claro que curto muito, já falei pra vocês, né? Eu vi o Planet Hemp abrir pro Cypress Hill no Olímpia em 95. Puta que pariu, Vini. Puta que pariu. Sem comentários, nem precisa, né? Dá pra você entender. Corinthians informa que entregou todos os documentos pro Ministério Público. Falei das nomeações dos novos... Falei, né? Fabrício. Falei no começo do vídeo dos caras que foram escolhidos para as novas diretorias, né? Falei. Essa é engraçada. Corinthians vence disputa judicial contra Bertolucci e reduz valores, reduz dívida. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a favor do Corinthians a disputa judicial contra o empresário Juliano Bertolucci. Uma decisão anterior conseguiu reduzir o valor da dívida. Porque o Corinthians entende que os caras estavam calculando juros compostos, deveria ser juros simples. E essa mudança deve gerar uma redução significativa de 6 milhões no valor que o Corinthians deve. Quem me mandou isso aqui foi o Dr. Bianchini. Ele me mandou e falou, ó, mais uma aí. E eu respondi pra ele, nada mal pra um advogado ruim, né? Ele deu risada, eu dei risada. Como vocês sabem, vocês lembram da história com o Dr. Bianchini. Vocês lembram, né? Não vou lembrar de novo. Bom, José Florentino, o KB. Meu nome é José, tenho 70 anos. Estive na arena domingo junto com a minha esposa e filha. Não pude assistir a volta olímpica das meninas com a faixa de campeão brasileiro. No término da entrega da taça, começaram a retirar o pessoal. Oeste Superior. Tá vendo, Okabe? Não é acidente, Okabe. Ou você não sabe o que está acontecendo aí no estádio, ou você sabe e está de sacanagem comigo. Tô começando a achar que você não sabe. Você percebe? Acabou de entregar a taça, deu aquele negócio lá, mandaram os caras pra fora. Não deixaram o pessoal da Oeste Superior ver a volta olímpica, Okabe. Okabe, não é pra eu vir aqui mandar você tomar no cu? Mas não, estamos conversando, certo? Estamos abrindo esse canal de diálogo, de debate, então vamos lá. Mas Okabe é assim, eu te dou um mês pra ter resultado, irmão. Eu te dou alguns jogos pra ter resultado. Senão eu vou ter que mandar você tomar no cu. E pedir sua cabeça pro Osmar. E falar, ou o Okabe é fraco, ou ele não consegue resolver os problemas, ou ele não quer. Ou ele tá me enrolando. Mais uma vez, tô te dando o benefício da dúvida. Só queria que você lesse isso e que você sofresse quando você ouvir isso como eu sofro. Tá? Continuando. Não pude assistir a volta olímpica das meninas com a faixa de campeão. No término da entrega da taça, começaram a retirar o pessoal da Oeste Superior. Relutei no início, mas quando fiquei eu e minha família mais algumas pessoas, aí surgiram alguns imbecis ameaçando fechar os portões. Como eu estava com a minha esposa e filha, não quis arrumar a confusão. Mas fiquei com muita raiva. E totalmente desamparado. Em outra época sairia no braço. José, com razão. Com razão, o que eu vou te falar? Tá? Conta comigo, Zé. Tô aqui tentando, tá? E nós vamos conseguir, tá? Acabou? Acabou. É isso. É isso. E essa é a parte do vídeo em que, de maneira inteligente, eu encerro, né? Vai embora, cara. Fica quieto. Não toca no assunto. Não fala mais nada. Mas é mais forte do que eu. Então vamos lá. Aqueles mais sensíveis podem desligar agora, tá? Aqueles que acham que política é um assunto que superaquece o cérebro, podem sair, tá? Eu vou tentar explicar numa boa, com muita educação, com muito jeitinho, o que eu penso, o que eu acho dessas coisas todas. Se vocês me derem 5 minutinhos, a gente esclarece. Então vamos lá. Para encerrar, Peninha e o tal do Charlie Kirk. Muito bom. Sobre o Eduardo Bueno. Muita gente não sabe disso, mas então deixa eu esclarecer. Não estou perguntando a opinião de vocês. E não estou dando a minha. É um fato, tá? A turminha da esquerda sempre teve uma raivinha dele. Sempre teve uma raivinha do Eduardo Bueno. E por quê? Porque ele detesta o comunismo. Ele sempre esculachou. Ele sempre tirou um puta sarro. Já contei essa história pra vocês já de quando ele foi conhecer a Europa Oriental na época do comunismo, na época da Cortina de Ferro. Ele falou que saí da parte do comunista, queria conhecer, entrei em Berlim Oriental, uma merda, uma bosta, tudo cinza, uns carros de merda, não tem opção de restaurante, não tem opção, enfim. É engraçadíssimo, é hilário. E esse é o jeito dele, esse é o jeito que ele fala, tá? Ele virou extremista de esquerda, pelo amor de Deus. Se você acha que o Eduardo Bueno é um extremista de esquerda, você é um extremista burro de direita. Eu estou tentando te mostrar. Você ouve se quiser, ou fica gritando que nem um imbecil aí sem ouvir.
Ele não é um extremista de esquerda. Longe disso. Pelo contrário, a turminha da esquerda torce o nariz e não gosta dele. Tá? O que acontece é evidente que há hoje no Eduardo Bueno, como em mim e como em qualquer pessoa que eu acho que tenha um mínimo de vergonha na cara, um enorme incômodo com a ascensão da extrema-direita. É simples assim. O que está em ascensão no momento não é o comunismo. O que está em ascensão no momento não são as ideias trotskistas. O que está em ascensão no momento são sim as ideias da extrema-direita. É um fenômeno visto no mundo. Seja na Hungria, seja na Turquia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos da América. Que loucura! Isso assusta. Isso assusta as pessoas que enxergam com clareza o que é extremista. O extremista não enxerga isso. Ele acha que ele tem razão. O extremista de esquerda também não enxerga isso. Ele acha que aquela baboseira toda dele tem razão. E é esse o problema. O Eduardo Bueno está batendo agora na direita não porque ele é de esquerda, mas porque ele tem que bater na extrema-direita. Tem que bater, tem que matar no ninho essa merda. Continuando. A turminha da esquerda agora fala assim, esse cara é um merda, ele é preconceituoso, você tem que ver o que ele fala do Nordeste. Então vamos lá. Você já viu ele falando do Rio Grande do Sul? Ele é gaúcho. Você já viu ele falando do Rio Grande do Sul? Ele esculacha o Rio Grande do Sul. Mas esculacha. Santa Catarina, que eu digo, você precisa ver ele falando daqui de Santa Catarina. Ele esculacha Santa Catarina, bando de reacionário racista de merda, ele esculacha. Não é verdade que ele critica as pessoas do Nordeste porque ele é preconceituoso. Pô, pelo amor de Deus, não seja um esquerdinha burro. E também não seja um direitinha burro. Eu não precisava estar aqui falando isso. Eu não precisava estar botando o meu na reta para defender o Eduardo Bueno. Mas eu faço isso porque eu tenho vergonha na cara. Eu assisto esse cara, cansei de ler, vejo esse programa dele, eu sei o quanto que esse cara entende do assunto, eu sei o quanto esse cara contou a história do Brasil, eu sei o quanto o cara manja do assunto, eu sei o quanto o cara sempre defendeu as coisas certas. Mas ele tem esse jeito dele. Tomar no cu, não sei o que, babá. Quando morreu aquele arrombado, o astrólogo que os bolsonaristas transformaram em filósofo, o Olavo de Carvalho, ele abriu o vídeo dele falando assim, nota de falecimento, nota 10, e deu risada. Eu rachei o bico. Vocês ficaram sensibilizados? Vocês aí da turminha da extrema-direita ficou sensibilizada? É mesmo? Então vamos lá. Primeiro, então, só para terminar. Primeiro, para mim foi um escorregão sim. Ele foi extremamente infeliz da frase lá sobre o tal do Charlie Kirk, tá? Mas, vamos à segunda parte que eu quero falar para vocês. Engraçado como apareceu tanto humanista de direita. Engraçado como apareceu um monte de patriota aqui. Engraçado, né? Vocês não eram assim com todas as outras coisas. Vocês deram risada da Marielle. Lembra do Nicolas? O Nicolas e outros. O Fortão lá que foi preso rasgando a placa. Vocês deram risada da Marielle. Falaram que ela era do Comando Vermelho. Falaram que não sei o quê. Vocês deram risada. Vocês não tiveram esse cuidado todo, esse humanismo todo quando foi com a Marielle. Percebe como o humanismo e o caráter de vocês é seletivo? Não é? Vocês defendem torturador. O ídolo de vocês defende torturador. Abertamente. Se fosse um país sério, o Bolsonaro, deputado, teria sido caçado. Ele defendeu o Ustra. No Congresso. Torturador. Que é isso? Quando o Bolsonaro fala essas coisas, vocês ficaram horrorizados? Quando o Bolsonaro falou esse tipo de coisa, as coisas que ele falava de mulher, as coisas que ele falava de gays, as coisas que ele falava, todas as coisas que ele falou a vida inteira. Quando o Bolsonaro falava essas coisas a vida inteira, vocês ficaram horrorizados? Não. Vocês votaram no cara e chamaram ele de mito. E agora vocês estão horrorizados. O Danilo lá do nosso grupo lá de WhatsApp, o Danilo é um puta de um bozinho. Quando você quer saber o que um bozinho tá falando, é só ouvir o que o Danilo fala. Ficou horrorizado. Horrorizado com o Eduardo Bueno. Onde já se viu falar uma coisa dessa? E votam num cara que falou as coisas que falou a vida inteira. Que defende tortura, que defende golpe, que defende a ditadura. Incrível. Como a régua de vocês é torta. Né? Mas o Eduardo Bueno é que é o extremista. Defendem golpe, defendem cloroquina. Essas pessoas estão horrorizadas com a morte de um homem de família. Né? Mas nunca se horrorizaram com as barbaridades do mito. Charlie Kirk. Vamos falar um pouquinho dele então. O bonzinho, o democrata,
O homem branco de família, que debatia, que colocava um banquinho para humildemente debater com as pessoas. Pois bem, ele debatia, puxa, pois bem. Eu fui olhar, fui ver vários vídeos. Ontem eu fiquei mais de hora vendo vídeos do Charlie Kirk, que me embrulharam o estômago, tá? Acho ele um escroto, tá? Minha humilde opinião. E vou falar por quê. Primeiro que eu vi, ele batendo boca com um cara que perguntou se as crianças não deveriam ter almoço grátis nas escolas dos Estados Unidos. Ele falou, não. O Estado não tem que dar nada. Sabe aquele liberal assim? O Estado não tem que dar nada. Não tem que dar nada. Se você tem texto, você tem, foda-se. E ainda respondeu pro cara, os pais que arrumam emprego. Olha o que ele falou. Aí o cara falou, mano, são pais que ganham salário mínimo. Essa refeição aqui na escola é importante pra criança. Tem republicano querendo tirar a refeição das crianças da escola. Tem republicano querendo tirar a refeição das crianças da escola. E ele falou, tem que tirar mesmo. Que empatia, né? Esse é o herói de vocês. Detalhe, antes de eu falar outras coisas, ele é super defensor do Trump. Não é que ele é defensor dos princípios caros aos conservadores, à direita moderada, não. Ele enaltece Donald Trump. Eu não vou entrar aqui no mérito. Eu preciso explicar Donald Trump para vocês, mas some daqui. Some daqui, tá? Ele defende o Trump. Um cara que defende o Trump com unhas e dentes já mostra para mim o seu caráter, já mostra a pessoa que é. Você não concorda comigo? É a vida, eu só estou dando a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Ou seja, é óbvio que eu já estou com o pé atrás com esse cara, mas vamos lá, vamos dar chance para ele. Pois bem. Os pais que arrumam emprego. Legal. Ele disse, vídeo dele, tá no Charlie Kirk News, lá no channel, no canal dele. Joe Biden é um tirano corrupto que merecia prisão ou pena de morte por seus crimes contra a América. Joe Biden merecia pena de morte. Legal. Tá fora de contexto? Porque os defensores falam agora que tá fora de contexto, tá? E antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa. Muita gente entrou aqui e falou assim pra mim, pô, Kaká, justo na hora que era pra você aplaudir o Eduardo Bueno porque mandou uma boa, você critica, então vamos lá. Eu nunca vou aplaudir esse tipo de coisa. Eu não vou aplaudir. Eu acho que errou sim. Não deveria ter falado isso. Não deveria ter falado, morreu, que bom que morreu, as filhas dele vão crescer sem a influência horrorosa do pai. Não deveria ter feito isso. Mas isso não me impede, e é isso que eu estou fazendo, de mostrar pra vocês quem é o herói de vocês. O bonzinho, o democrata. Se esse cara é o exemplo de vocês, se esse cara é a figura na qual vocês se inspiram, olha, de fato teremos muitas lutas pela frente. Teremos muitas lutas, muitas guerras, vai ter pau. Porque não vai passar. Esse tipo de gente aqui não vai passar. Mas vamos lá. Joe Biden precisa pena de morte. Uma hora ele falou assim, America panders for black people. Eu fui checar o que significa isso. Seria se... puta que eu pariu, mano. Eu quero a palavra certa para usar para vocês. Bajular. Bajular, é isso. A América fica bajulando os negros. Fica fazendo favorzinho pra vocês, fica puxando o saco e não pode falar nada. Uma coisa errada que eu falo e a minha vida tá fodida. Porra, tenta não falar nada errado então, amigão. Tenta ter o mínimo de empatia. Tenta ter o mínimo de empatia. Mas ele só tá criticando se funcionam ou não as ações. Não, não é. Não é. Isso é o que ele usa pra poder, de fato, destilar o ódio dele. É racista sim. Vocês vão perceber várias coisas que ele fala aqui. Quer ver, ó? Não pode falar mal deles. Que saco, né? Escrevi aqui. Ele falou assim, por que vocês não se responsabilizam por suas próprias ações em vez de criticar os brancos? Tá fora de contexto também ou não? Eu vi o vídeo dele. Por que vocês não se responsabilizam por suas ações em vez de criticar os brancos? Ô, amigão, foram os brancos que escravizaram os negros. Você sabe disso, né? Você tem uma ideia disso? E que muito do que a gente vê no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, é resultado disso ainda. Você tem uma ideia disso? As suas frases, no mínimo, mostram uma falta de empatia assim incrível. Assustadora. Yes, the passing of the civil rights was a mistake. Ele disse isso, tá? E um amigo meu falou pra mim que ele não disse isso. Eu vi o vídeo dele falando isso, tá? Sim, a aprovação das leis dos direitos civis foi um erro. Tá fora de contexto também? Ou seja, ele preferia as leis de Jim Crow, é isso? As leis até os anos 60 nos Estados Unidos, quando os pretos eram obrigados a entrar por outra porta, sentar no fundo do busão, não podia usar o mesmo bebedor, não tinha direitos políticos. É isso que ele queria?
Eu tô assustado com o que eu tô descobrindo desse cara. Eu tô assustado. Confesso que eu nem sabia, hein? E agora eu fui ver, pra não ser injusto. E por trás do verniz democrata, do homem que debate, na minha humilde opinião, tem um escroto. Isso justifica ele tomar um tiro no pescoço? Não! Não! Foi uma escorregada do Eduardo Bueno? Foi! Eu conheço o Eduardo Bueno, eu sei as coisas que ele fala, eu sei o jeito dele. Foi! Ele não é extremista de esquerda, muito menos extremista de direita. Eu só tô tentando ser justo. Não acredita em mim quem quer, não acredita quem não quer. Democracia é isso aí, beleza? Ele falou assim... quando eu vejo um piloto de avião preto, eu penso, será que ele é qualificado? Quando eu vejo um piloto preto, eu penso, será que ele é qualificado? Ele não pode ter conseguido vaga em algum lugar porque ele é preto? Por causa das ações afirmativas? Porra, amigão, talvez ele tenha tido chances por causa de ação afirmativa, mas você acha mesmo que colocaria um preto para pilotar um avião se o cara não fosse qualificado? Que frase é essa? Que frase é essa? Eu vou falar, eu sempre, durante boa parte da minha vida, eu fui contra o sistema de cotas. Porque se a ideia era ajudar a gente pobre, eu sempre dizia que as cotas deveriam ser sociais e não raciais. Ou seja, se o preto tem menos opções, tem menos oportunidades, ele é pobre, as cotas sociais resolveriam isso. Mas eu mudei de ideia, já faz tempo. Sabe por quê? Porque eu vejo exatamente o modelo de lá. Nos Estados Unidos, repito, eu vejo dentista negro. Eu vejo piloto negro, eu vejo advogado negro, eu vejo juiz negro. Aqui eu não vejo. Então desculpa, eu sou a favor sim. Eu estou disposto a tentar. Eu acho que vale a tentativa. É melhor tentar e falar não funcionou muito do que simplesmente não tentar. E ficar tentando usar explicaçõezinhas teóricas para o que na verdade é racismo de vocês. Minha humilde opinião. Um racismo que talvez vocês nem percebam que tem. O cara falou assim... when I see a moronic black... Quando eu vejo uma mulher preta meio burra em algum tipo de serviço, eu pergunto se ela está lá por causa da excelência, por causa da qualidade dela, ou se foi por causa das ações afirmativas. E eu pergunto para ele, se fosse uma branca burra, você pensaria que ela está lá porque o dono come ela? Você pensaria que ela está lá porque ela é amiga de alguém? E se for uma branca burra? Desculpa, tudo isso aqui que vocês estão falando, se isso aqui não é racismo, o que é? Só não enxerga quem não quer. E aí ele falou que por causa das ações afirmativas começa a criar uma casta de negros preguiçosos. Olha a frase que ele usou. As mulheres negras casaram com o governo e se divorciaram do homem. Claro, porque a mulher negra é espertona, ela prefere ficar divorciada para ganhar um dinheirinho e não tá casada. E ter uma família disfuncional. É uma opção dela. Você tem toda a razão, ô Charlie Kirk. É a opção dela. É a opção dela, como é a opção do brasileiro optar pelo Bolsa Família. Ele é espertão. Ele é espertão. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu não preciso mais trabalhar. É legal pra caralho. O cara faz isso porque ele pensa assim. Porra, é ridículo pensar desse jeito. É ridículo pensar desse jeito. Minha humilde opinião. Isso tudo pra mostrar pra vocês o seguinte. Charlie Kirk não era um democrata, um iluminista, um humanista. Não é. É um tosco. É um tosco fã do Donald Trump. E quando ele justificava que ele não era racista, sabe o que ele falava? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então é óbvio que eu não posso ser racista, porque está na Bíblia. Ele lia a Bíblia. Com todo respeito a vocês que leem a Bíblia, não entendam mal. Mas num debate intelectual, num debate científico, se você evoca a Bíblia, não dá para te levar a sério, irmão. Não dá para te levar a sério. Mantenha isso na esfera religiosa. Daquilo que você lê para você, que você... Beleza. Não venha falar, tá na Bíblia. Ou seja, ele é um cara desses. Tá na Bíblia. Em vários momentos ele manda um tá na Bíblia. Ou seja, não é apenas um conservador, é um reacionário. Um típico reacionário americano, branco, do interior dos Estados Unidos, que quer arma para todo mundo, viva Jesus, Nosso Senhor, e que os pretos vão para a África. É quase isso que ele pensa, só não fala. Tem mais. Fato, ele falou. Os negros cometem mais crimes que os brancos. Fato. Ah, tá fora de contexto. Não tá fora de contexto. Quando o cara fala isso, o que ele quer dizer? É óbvio, eu sei disso. Os negros de fato cometem mais crime que os brancos. Por quê? Será que é porque a vida deles é mais miserável? Será que é porque eles não têm as mesmas oportunidades? Será que é porque eles não conseguiram estudar do mesmo jeito que o filhinho do branco? Ou ele realmente acha que pelo cara ser preto o cara é criminoso? Tem um gene lá no negro que faz ele ser assim?
Que frase é essa? Não, tá fora de contexto. Não, mano, fora de contexto tá o teu cérebro, irmão. Armas. Falou que o preço, falou que as vidas perdidas nos Estados Unidos por causa de armas são um bom preço a se pagar pela liberdade de ter arma. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Vamos todo mundo andar com fuzil na rua, tiroteio, bang bang. Velho Oeste. Um monte de gente morrendo. Ai, mas que bom ter liberdade, né? Como é bom ter liberdade de sair armado, de andar... Que porra é essa, mano? E aí um imbecil entrou aqui nos comentários, mais um desses gêniozinhos que quer ensinar certas coisas, e falou assim pra mim, no Brasil a arma é proibida. Olha os números de arma. Bom argumento seu. Então vamos lá, amigão. Você é burro. Eu vou te falar por que você é burro. O Brasil não serve de comparação pra porra nenhuma. O Brasil tem números de guerra civil. Você não tem que comparar os Estados Unidos com o Brasil. Você tem que comparar os Estados Unidos com o Japão, com a Austrália, com a Inglaterra. Os números de massacres por armas de fogo nos Estados Unidos são inacreditáveis. Não dá para comparar com nenhum outro país. Ou seja, o país que é mais liberal vende arma, vende arma, vende... O lobby das armas é fortíssimo. O lobby das armas coloca muito dinheiro no Congresso dos Estados Unidos, coloca muito dinheiro nas campanhas, muito dinheiro, eles compram apoio político. E faz com que imbecis, como você fica falando, eu tenho direito, então vamos lá. Eu sou a favor, sabia? Eu sou a favor. Você quer ter uma pistola na sua casa? Eu sou a favor. Você pode muito bem alegar, olha, eu não posso contar o tempo inteiro com a segurança pública. Eu quero defender minha família, eu quero ter uma arma em casa. Eu não gosto, eu não teria, mas eu respeito esse direito. O cara que fala pra mim que tem que ter o direito de ter uma arma em casa, eu respeito. Lá você pode ter 35. Você pode ter fuzil. Pra que alguém precisa de fuzil pra fazer a sua própria segurança? Eu respondo, não é pra segurança. É o lobby das armas. É uma cultura de armas que mata e massacra. Só não enxerga quem não quer. Os Estados Unidos hoje sofrem sim com uma doença. É uma nação doente. Eu não estou falando para proibir tudo, mas pelo amor de Deus tem que regular. E o Charlie Kirk acha que não. Viva a liberdade. E viva todas as crianças mortas, massacradas em escolas pela sua liberdade, seu imbecil. Mas eu devo ser comunista radical. Não são vocês que são extremistas de direita. Não são vocês que são burro pra caralho. Não são vocês que lutam, brigam com os números. É quem critica que tá errado. Ou seja, vamos continuar vendo massacre. Vamos continuar vendo o cara que pega 2, 3, 4 armas do pai, vai na escola e mata todo mundo. Vamos continuar vendo isso nos Estados Unidos e achar normal. E falar que a culpa não tem nada a ver. Você vê o número de mortes e massacres, você vê a liberdade que tem para comprar arma. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Será? Não, acho que não. Não tem. É coincidência. É pura coincidência. Continue defendendo então arma para todo mundo, tá? É isso. E desta forma, de maneira bem leve, encerramos o vídeo de hoje com 1 hora e 23 minutos. Até que foi um vídeo curto para os novos padrões do canal. Esporte. Esporte é domingo ou é sábado? Eu deveria ter me informado melhor. É isso, tá? Beleza, eu falei tudo já para falar? Falei. Se não falei, a gente volta depois. Abraço a todos e vai Corinthians.